Então, bom dia a todos, graça e paz. Nesse momento, nós vamos iniciar a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E o capítulo é 74, na reta final. O tema é dúvida. Olha que tema oportuno, né, Claudete? Conosco está a nossa querida irmã Claudete Gomes, da Associação Aspar, e ela vai falar sobre esse assunto para nós. E com ela a palavra. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todos os irmãos, né? Graças a Deus temos mais essa oportunidade de podermos estudar mais um pouco da palavra de Deus e desse maravilhoso livro, né, que estamos lendo em conjunto. E hoje iremos estudar o capítulo 74, como a irmã Alexandra já falou. O tema é dúvida. Dúvida, ela é sinônimo de incerteza, sinônimo de desacreditar, sinônimo de desconfiar, questionar se algo é certo ou verdadeiro. E eu comecei a questionar, mas dúvida, como alguém que conhece a palavra de Deus pode ter dúvidas? E realmente é isso que nós vamos falar hoje. Satanás, ele tem colocado dúvidas a todo tempo e precisamos estar atentos quanto a isso. Hoje, nós vemos o mundo todo, né, questionando, duvidando sobre a palavra de Deus, sobre os mistérios, né, de Deus. E a nossa mente, ela é muito finita. Nosso entendimento, ele é muito limitado. E realmente, entender os mistérios de Deus é algo que se nós não nos atentarmos, nós podemos dar ouvido às dúvidas, né, que vêm à nossa mente. Então, entender sobre a encarnação de Cristo, sobre a ressurreição, a criação do universo, é algo que está além do nosso entendimento. Então, são mistérios impossíveis de serem desvendados e compreendidos por nós humanos. Mas, apesar dessa limitação que temos, a irmã Ellen White diz nesse capítulo que não temos, porém, motivos algum de duvidar da palavra de Deus, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Que Deus nos deu, né? Deus deu-nos nas Escrituras suficientes provas de seu caráter divino. Não devemos duvidar de sua palavra de fato, de não podermos penetrar todos os mistérios de sua providência. Então, Deus, ele nos deu evidências, Deus, ele nos dá a sua palavra, ele nos deu todos as condições para que possamos crer na sua palavra. Não podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a evidência maior que temos do seu caráter, da sua vontade para a nossa vida. E ali está tudo que precisamos para crer, para exercermos a nossa fé e para banir todas as nossas dúvidas. Mas mesmo assim, com todas as evidências que Deus nos dá através da sua palavra, ainda às vezes nos prendemos em questionar esses mistérios, nos alimentamos as dúvidas, né, que chegam à nossa mente e questionamos, às vezes, o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, vigiar os pensamentos duvidosos.
quando vier algum pensamento de dúvida, não podemos alimentar esses pensamentos. Eles devem nem mesmo ser pronunciados por nós. Nós devemos ter cuidado. Satanás, ele vai colocar em nós a todo tempo semente de dúvidas, questionamentos, pensamentos, e nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos nos tornar duvidadores crônicos, que são aquelas pessoas que questionam tudo, que alimentam os pensamentos de dúvida, que em tudo questionam, né? Começam a pensar, por que isso? Será que esse irmão está falando a verdade? Será que na época de Ellen White era assim mesmo? E aí nós começamos a alimentar pensamentos duvidosos sobre o irmão, sobre os mistérios de Deus, sobre o que a própria palavra de Deus nos fala. Precisamos ter cuidado com isso. Os pensamentos de dúvida, ele nos coloca acima de Deus. Duvidar da palavra de Deus. Duvidar do próprio Deus. Quando duvidamos de sua palavra, dos seus mistérios, quando damos ouvido às dúvidas que chegam até nós, estamos nos colocando acima de Deus. As pessoas que têm esse costume, né, essa prática de duvidar, de questionar, normalmente elas são levadas ao desânimo, à fraqueza, à descrença, né, à falta de fé, à amargura, à incredulidade, a ser pessoas críticas. E não é isso que Deus quer de nós, né? Ao contrário da dúvida, nós precisamos exercer a fé, cultivar a fé, falar com fé, agir com fé, dependendo de quaisquer circunstâncias. Nós precisamos buscar a fé. Não podemos deixar que as dúvidas tomem lugar em nosso coração, na nossa mente. Não podemos dar lugar a elas. Ellen White diz o seguinte, abre aspas, não devemos enfraquecer o coração e as mãos, permitindo que sugestões de mentes suspeitas nos plantem no coração a semente da dúvida e desconfiança. Precisamos fugir da dúvida, precisamos desviar o ouvido das pessoas que plantam a semente da dúvida. E se essa semente está sendo plantada por nós mesmos, né? Se em nossa mente está vindo, né, esses pensamentos duvidosos, devemos também banir esses pensamentos, afastar esses pensamentos de nós. Não podemos deixar de ser contaminados pela dúvida. Se estamos perto de pessoas que a todo tempo estão falando, duvidando, criticando, questionando as verdades de Deus, nós precisamos nos afastar. Se somos nós, precisamos estar atentos, pedir ao Senhor para banir de nós todos esse pensamento de dúvidas. Satanás é o originador da dúvida. Ele colocou em questionamento, em dúvida, o caráter de Deus, lá no princípio. E hoje ele usa a mesma estratégia para derrubar, para enfraquecermos, né? Precisamos estar atentos. Satanás que coloca pensamentos duvidosos. E se nós começamos a alimentar esses pensamentos e a disseminar esses pensamentos de Satanás, estamos glorificando o diabo. Isso é muito sério. Quando vier em nossa mente pensamentos duvidosos, a primeira coisa que precisamos fazer, dobrar nossos joelhos, orar ao Senhor, pedir o discernimento espiritual. Não podemos nem estar falando sobre esses pensamentos.
Porque Satanás, ele deleita quando desconfiamos de Deus, quando duvidamos da sua vontade, quando murmuramos. Ele se deleita, ele se alegra com isso, porque ele está alcançando o seu objetivo. E nós não podemos, irmãos, em nenhum momento sermos instrumentos de Satanás. Quando falamos sobre dúvidas, quando questionamos, quando trazemos a dúvida, semeamos a semente da dúvida, nós estamos sendo instrumentos de Satanás. E o pior, essas sementes, elas vão encontrar lugar em algum coração. Ao ler esse capítulo, isso me tocou muito, né? Me chamou muita atenção, tocou muito o meu coração. Porque toda dúvida expressada, às vezes até em forma de brincadeira, ela vai achar lugar em algum coração. Ela vai enraizar em algum coração. E isso é o trabalho do maligno. Então, pessoas às vezes vão começar a desanimar da fé, vão começar a se afastar da igreja por alguma coisa que nós falamos, que nós questionamos, que nós colocamos em dúvida uma palavra, uma pregação, uma lição estudada. Vai achar semente em algum coração. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos instrumentos de Satanás. Nós devemos, ao contrário disso, falar com fé. Devemos crer em que Cristo nos redimiu. Não podemos deixar que Satanás tenha poder sobre nós. Devemos questionar as nossas dúvidas, né? Duvidar das nossas dúvidas. Nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Então, se nós ficarmos somente alimentando o nosso pensamento de dúvida, nós seremos parecidos com o originador das dúvidas. Mas se nós contemplarmos a Jesus, falarmos de fé, nós seremos também transformados de glória em glória à imagem de Cristo. E as nossas palavras, ao invés de semear a dúvida, a contenda, a desconfiança, a incerteza, nossas palavras trarão esperança, promoverão a fé e glorificaremos a Deus. Quando Satanás, abre aspas, né? A irmã Marte diz, quando Satanás vem com suas dúvidas e descrenças, fechar a porta do seu coração. Vamos contemplar as coisas que são eternas. Vamos buscar forças em Jesus. E vamos fechar totalmente a porta do nosso coração. Não vamos deixar que a dúvida tenha lugar em nossa mente. Precisamos crer na palavra de Deus, não podemos duvidar em nenhum momento da palavra de Deus. Precisamos crer que Deus é fiel, que Ele não falhará, que Ele está conosco a todo o tempo, que os mistérios que não foram esclarecidos a nós, né, que esses não venham trazer dúvidas em nossa mente. A Deus pertence esses mistérios. O que é para nós, o que é para ser conhecidos a nós, está na palavra de Deus. E é nisso que precisamos confiar. Existe uma situação também que a dúvida, que às vezes nós duvidamos e que precisamos estar muito atentos. Satanás, ele nos coloca a dúvida quanto ao poder salvador de Jesus. Nós, às vezes, duvidamos do sacrifício de Jesus, do perdão dos nossos pecados. Nós falamos, às vezes, do sacrifício de Cristo, pregamos o sacrifício de Cristo, mas, às vezes, nós não aceitamos esse sacrifício em nossa vida. Nós duvidamos
que o poder de Deus pode transformar a nossa vida, pode nos perdoar os pecados, pode nos limpar de toda impureza. E nós, então, vivemos, muitas pessoas, às vezes, sofrem, se lamentando. O fardo é muito grande. E elas não creem que Jesus é capaz de perdoar. Satanás coloca isso na cabeça, na mente, né, das pessoas. E isso, Jesus, ele se entristece quando nós duvidamos do seu poder perdoador, salvador, remidor. É nosso dever crer, diz Ellen White, é nosso dever crer que Deus cumprirá a sua palavra e perdoará vossos pecados, tanto quanto é de vosso dever confessar os vossos pecados. Precisamos confessar nossos pecados, pedir a Deus o arrependimento genuíno e o perdão dos nossos pecados. E Deus nos perdoará de todos os nossos pecados, assim como Ele nos prometeu. Assim como está escrito na sua palavra. Nós precisamos ter essa certeza. Não podemos deixar que Satanás coloque dúvida em nenhum momento quanto a isso. Um outro aspecto também que esse capítulo nos traz, que nós precisamos estar atento quando nos vêm pensamentos duvidosos, é por que esse pensamento duvidoso chegou até a mim? A verdadeira causa da incredulidade, diz a Pena Inspirada, em muitos casos, é o amor ao pecado. Às vezes nós temos um pecado acariciado e nós começamos então a questionar a palavra de Deus para acariciar essa vontade. Nem sempre estamos dispostos a sacrificar a nossa vontade, nem sempre estamos dispostos a sacrificar o nosso eu, a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então nós colocamos em dúvida a palavra de Deus, com o intuito do quê? De satisfazer a nossa vontade. Então nós precisamos analisar, quando vem aquele pensamento duvidoso, precisamos nos ajoelhar, pedir o discernimento do Espírito Santo. Senhor, por que esse pensamento? É porque não estou crendo na tua palavra? Estou duvidando do poder de Deus? É porque estou acariciando um pecado? Será que esse pensamento é porque o meu orgulho está sendo maior? E precisamos buscar poder, discernimento a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse momento. Não podemos em nenhum momento justificar a nossa vontade. Nós precisamos buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento, o discernimento e banir esses pensamentos da nossa mente. Um outro ponto também muito importante que nesse capítulo, né, Deus fala conosco é sobre a questão da escolaridade. Eu creio que muitos de nós, os irmãos aqui, têm filhos na idade escolar. Se não tem filho, tem neto. Se não tem neto, tem sobrinhos, né? E muito também nós estamos estudando, né? Tem muitos irmãos aqui também que às vezes estão fazendo cursos na faculdades e pós-graduações, enfim. É muito importante estarmos atentos quanto à questão do que é ensinado nas escolas, principalmente para nós que temos filhos na idade escolar. Nós precisamos estar atentos sobre o que nossos filhos estão estudando. Hoje a ciência, ela coloca em dúvida a todo tempo a palavra de Deus. A todo tempo.
a todo tempo é repetido com muita ênfase, colocado dúvida, questionado a veracidade da palavra de Deus. E quando nossas crianças, ou nós mesmos adultos, começamos a ouvir essas inverdades, essas mentiras, muitas vezes essas mentiras começam a se tornar verdades em nossas mentes. E aí a dúvida sobre a verdade divina, ela vem. Então precisamos ter muito cuidado quando estamos frente aos livros, né, às teorias, à ciência. Precisamos a todo tempo buscar ao Senhor esse discernimento espiritual. Nós que temos filhos na idade ainda escolar, precisamos ler os livros. Pega o livro didático do seu filho, leia com ele. Não deixe só que o professor leia lá na escola. Converse sobre os seus filhos, sobre o que foi estudado na escola. Filho, o que você aprendeu hoje? O que a professora falou? Como que foi essa aula? Né? Deixa ele contar, deixa ele falar. Conheça o que ele está aprendendo. E aí você vai fazendo as intervenções de acordo com a palavra de Deus. Filho, olha, a palavra de Deus diz assim. A ciência, às vezes, fala dessa forma, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. E aí mostre com carinho, com muita atenção e oração, o que a palavra de Deus coloca. Porque a todo tempo há questionamentos na ciência sobre a veracidade, sobre a palavra de Deus. São teorias satânicas que são colocadas em dúvida, né? São teorias satânicas que são colocadas na mente dos nossos crianças, trazendo dúvida a eles sobre a palavra de Deus. E um outro ponto também que nós devemos estar atentos. A dúvida, ela acha guarida na ociosidade. Nós temos aqui um conselho para aqueles que duvidam da palavra de Deus, que duvidam, às vezes, que Deus está com ele. Às vezes nós duvidamos. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está comigo? Ai, Senhor, eu gostaria de mais evidências. Eu preciso de uma evidência que Deus está comigo, que isso realmente é verdade. Eu leio, mas coloco aquela leitura da palavra em dúvida e falo, mas será que é isso mesmo que Deus está falando comigo? Será que Deus está comigo? Será que Deus me perdoou de fato? A irmã White aqui, ela nos dá um conselho. Sabe como a dúvida pode desaparecer? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar para o Senhor. Comecem a ajudar a outros, comece a abençoar a vida de outros, comece a trabalhar na causa de Deus, a se envolver com a causa do Mestre, ajudar mais na igreja, que suas dúvidas e desânimos desaparecerão. Irmãos, isso é de fato. Às vezes, no início do ano, né, final do ano, quando vai reorganizar a igreja, esse ano eu vou descansar. Não, esse ano eu vou deixar outros fazerem o trabalho. Não vou me envolver tanto, eu quero descansar. Irmão, isso é um perigo terrível. Nós, ao fazermos isso, estamos abrindo uma brechinha para Satanás trabalhar em nosso coração. Para Satanás achar ali um pontinho de dúvida. E aí nós vamos começar agora a ficar ociosos e Satanás vai ter lugar para fazer o trabalho em nós. Então, quando chegarmos agora
o tempo de reorganizar a igreja. Precisamos, irmãos, eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu quero, nem se for uma função, uma pequena função ali, que mesmo sendo pequena, ela vai ser vai ser uma grande obra para o Senhor, mas eu quero trabalhar para o Senhor. Ao trabalhar para o Senhor, ao ajudar o outro, ao sermos úteis, nós não teremos tempo para termos dúvida, para termos questionamento, para Satanás não vai ter, daremos tempo para Satanás trabalhar em nossa mente. O desânimo desaparecerá, a dúvida desaparecerá, porque estamos trabalhando para o Senhor, estamos abençoando vidas. Queridos irmãos, a todo tempo Satanás coloca diante de nós alguma dúvida. Dúvida sobre o caráter de Deus. Dúvida quanto à promessa de salvação em Cristo Jesus. Dúvida quanto ao perdão dos nossos pecados. Dúvida quanto à veracidade da palavra de Deus. Dúvida quanto ao ministério da igreja. Dúvida quanto aos irmãos da igreja. Mas essas são artimanhas de Satanás. Não podemos colocar essas dúvidas como prioridades em nossa mente. Não vamos alimentar essas dúvidas. Irmãos, quando começar a vir esses pensamentos no mesmo momento, desviemos nossos pensamentos, esses pensamentos, e vamos buscar fazer algo que seja útil, agradável. Vamos orar, vamos pedir discernimento do Espírito Santo. Vamos, neste momento, banir essas dúvidas do nosso coração. Quando damos lugar a essas artimanhas de Satanás, nós machucamos o coração de Jesus. Quando espalhamos nossas dúvidas entre os irmãos, nos demoramos falando delas, estamos atraindo os anjos malignos para perto de nós. Estamos excluindo todo o lampejo de luz celestial. E estamos formando um abismo entre nós e Deus. Entre nós e aquele a quem pode nos ajudar. Então, queridos irmãos, não vamos dar lugar para a dúvida, não vamos dar lugar para o questionamento, para a crítica. Vamos buscar a Jesus. Vamos buscar a todo tempo nos alimentar do que é louvável, da palavra de Deus. Eu quero concluir esse capítulo lendo o último texto desse, concluir, né, essa mensagem de hoje, lendo o último texto desse capítulo, para a nossa reflexão. Gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nessa leitura. Precisamos ser plenos de toda a plenitude de Deus. Então teremos vida, poder, graça e salvação. Como obteremos essas grandes bênçãos? Cristo morreu para que pela fé no seu nome as recebêssemos. Ele nos ofereceu livremente luz e vida. Por que deveríamos então persistir em pôr pregos nos quais pendurar nossas dúvidas? Por que encher a galeria da mente com sombrias cenas de dúvida? Não temos motivos, irmãos, para termos dúvida, para alimentarmos dúvida, para pendurar pregos na parede ali e pendurando nossas dúvidas, aumentando cada dia mais nossas dúvidas. Por que não deixar os brilhantes raios do sol da justiça brilhar nas câmaras do coração e da mente e espancar a sombra da incredulidade? Volvei-nos para a luz, para Jesus, o amado Salvador. Irmãos, vamos deixar a luz de Jesus brilhar em nossa vida. Vamos deixar o sol da justiça brilhar em nosso coração. Não vamos deixar que a escuridão da dúvida tome lugar. Vamos crer no poder de Deus. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos crer no poder salvador de Jesus.
Não vamos ter dúvidas sobre o perdão dos nossos pecados, sobre o que Deus pode fazer em nossa vida, sobre o poder transformador de Jesus. Continuamos. Em vez de olhar as falhas e defeitos de algum ser humano, em vez de nós nos prendermos, né, às falhas, aos defeitos do irmão, do pastor ou de quem seja, né? Em vez de ficarmos colocando em dúvida a palavra de Deus por causa da vida do irmão, não vamos fazer isso, irmãos. Voltar-nos para contemplar o caráter daquele a quem não há imperfeição. Ao invés de nós contemplarmos o caráter do irmão, os defeitos do irmão, que nós também somos defeituosos, eu também tenho meus defeitos de caráter, ao invés de eu contemplar e colocar, deixar que dúvidas cresçam em nossa mente por causa do irmão que às vezes agiu errado, nós não podemos ter como parâmetro de perfeição, de veracidade da palavra de Deus a vida do nosso irmão. Nós precisamos ter como parâmetro Cristo. Ao invés de olhar as falhas e defeitos de algum ser humano, voltarmos para contemplar o caráter daquele em que não há imperfeição. Jesus é o mais distinguido entre 10.000, o totalmente desejável. Não devemos fazer do homem algum nosso modelo. Deus nos deu um modelo perfeito em seu Filho unigênito. E contemplando-o, seremos transformados em sua imagem. Olhar para Cristo, cujo trono é alto e sublime, e o séquito de sua glória enche o templo. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nos dê força para banirmos todo o pensamento de dúvida, que possamos dizer não para o pensamento de dúvida e que possamos buscar a Jesus, que possamos contemplar a Jesus, que possamos trabalhar para o Mestre, que possamos exercer a nossa fé. O oposto da dúvida é fé, é crer. Que possamos a cada dia aumentar a nossa fé e que essa fé possa ser genuína em Cristo Jesus. Amém?